Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da série QDC, instalação de quadro de distribuição de circuitos. Hoje vou fazer mais um resumo, deixando 3 dicas sobre instalação de QDC. Vou falar sobre classificação, alguns cuidados e espaço reserva ao instalar um QDC. Portanto, então veja na sequência essas 3 dicas. Continuando então o nosso assunto de hoje, aqui está o título: classificação, cuidado e espaço reserva dentro dos QDCs. Primeiro, classificação. Os quadros de distribuição são considerados como conjuntos de proteção, manobra e comando. Esta é a classificação dos QDCs segundo a norma NBR 5410. A segunda coisa aqui, pessoal, é o cuidado com portas e tampas dos QDCs. Os condutores de alimentação dos componentes e instrumentos fixados nas portas ou tampas devem ser dispostos de tal forma que os movimentos das portas ou tampas não possam causar danos a esses condutores. NBR 5410, 6.5.4.6. Ou seja, os QDCs que têm condutores fixados nas suas portas e tampas, deve-se ter o cuidado ao instalar esses condutores de forma que, ao movimentar portas e tampas, não venham danificar os cabos ou fios instalados nas portas e tampas. Esse é o cuidado importante que deve ter na instalação dos QDCs. A outra coisa também importante com relação ao cuidado são as partes vivas e nuas. Segundo a norma, devem ser respeitadas distâncias mínimas e lá na norma tem os valores citados para cada situação. Eu não coloquei aqui, só lembrando que existe espaço mínimos para condutores que estão energizados, mas porém desencapados. Por isso chama-se partes vivas e nuas. Vivas porque estão energizados e nuas, desencapados. É preciso ter cuidado com isso. Um exemplo de uma situação dessa são os barramentos tipo pente ou tipo espinha de peixe. Quando, ao instalar o QDC, sobrando espaços, e o que é o correto, o ideal, sobrar espaços para futuros acréscimos de disjuntores, de circuitos, vão ficar então espaços sobrando, pinos destes sobrando dentro do QDC. Aqui, segundo a norma, os fabricantes, e obviamente tem que respeitar a distância dos disjuntores, então já está considerado, já está de acordo com a norma a distância mínimas entre os pinos. Mas mesmo assim, ainda existe um recurso quando tem os pinos para disjuntores reservas futuros. Existe este material chamado de isolador pino para barramentos, para ser então colocados nos pinos reservas para fazer a proteção dos mesmos. Serve para barramentos monofásicos, como este aqui, tipo pente, mas poderia também ser barramentos tipo espinha de peixe. Para os barramentos bifásicos, como este, ou então para os barramentos trifásicos, como este aqui, que é um barramento trifásico. Este recurso, pessoal, quero fazer menção a um colega que bem no início dos vídeos dessa série de QDC, ele participou brilhantemente quando eu estava bem no início da postagem dos vídeos dessa série. Ele então mandou um comentário lembrando disso aqui. Nem tudo nós lembramos ao elaborar os vídeos. E ele lembrou brilhantemente sobre esse recurso que existe
de, na sobra dos pinos reservas para futuros disjuntores de circuitos reservas, colocar então esses isoladores popularmente chamados como capuzes. E eu quero fazer menção a este colega, aliás ele anda sumido, ultimamente não tenho recebido comentários dele no meu canal. Eu mando um abraço para ele, Sandro Aquino. Está sumido, colega? Apareça de vez em quando aí. Um abraço e muito obrigado pela participação. Foi dele a ideia, a sugestão, o lembrete destes isoladores, capuzes, né, popularmente chamados. Pois bem, pessoal, para essa situação de partes vivas e nuas, a dica é essa aqui então, esses isoladores. Continuando agora, a terceira e última dica nossa neste vídeo de hoje é sobre o espaço reserva dentro dos QDCs. Vejam então na sequência como fica a instalação de um QDC prevendo o espaço reserva para os mesmos. Pessoal, segundo a norma, os QDCs devem ser projetados de tal forma que sobrem espaços reservas para instalação futuras de disjuntores para outros circuitos, caso venham ter necessidade. Então está aqui, ó, espaço, ou seja, reserva no QDC, né, para futuros disjuntores de outros circuitos. Nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme a tabela 59. Então, na norma NBR, na NBR 5410, tem uma tabela, é a tabela de número 59, que dá então os números de espaços reservas que devem ter nos QDCs de acordo com a quantidade de circuitos. Vamos então, quantidade de circuitos efetivamente disponível. Espaço mínimo destinado à reserva em número de circuitos. Então é o seguinte, QDCs que tenham até 6 circuitos instalados, ou que terão até 6 circuitos instalados, este QDC deve então prever pelo menos o mínimo de 2 espaços reservas para mais outros 2 circuitos. Isso de acordo com a tabela 54, a tabela 59 da NBR 5410. Para QDCs que têm de 7 a 12 circuitos, que terão de 7 a 12 circuitos instalados, deverão ter então espaços para mais 3 circuitos futuros, para instalação de outros disjuntores para outros circuitos. QDCs com 13 a 30 deve prever, no mínimo, um espaço reserva de 4, ou seja, para 4 circuitos futuros. Para QDCs com número de circuitos acima de 30, ou seja, se um QDC for ter mais do que 30 circuitos, então é só pegar o número de circuitos que tem este QDC e multiplicar por 0,15. O valor encontrado será a quantidade a mais de espaço reserva. Por exemplo, se no QDC a ser instalado tiver um número de 40 circuitos, por exemplo, 40, eu vou pegar 40 e multiplicar por 0,15, vai dar o resultado 6. Ou seja, esse QDC precisa ter no mínimo mais 6 espaços para 6 circuitos futuros que possam precisar ser instalados nesse QDC. Segundo a norma NBR, é dessa forma que deve ser previsto o espaço reserva para
a instalação de QDCs, para que não venha ter problema ao precisar de ampliar a instalação no futuro e não ter espaço no QDC. Pois bem, pessoal, são essas 3 dicas de hoje: classificação, o cuidado com os QDCs ao instalar os mesmos e o espaço reservas que precisam ser previstos para os QDCs. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.